Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver como uma firma competitiva maximiza lucro no longo prazo, sobre como se dá a entrada e saída de firmas do mercado e também vamos falar sobre a oferta de mercado no longo prazo. Bora começar? No curto prazo, pelo menos um dos insumos de produção é fixo, o que limita a capacidade da firma a se adaptar de acordo com mudanças econômicas. Já no longo prazo, todos os insumos são variáveis e a firma pode até alterar o tamanho da planta se achar necessário. No longo prazo, as firmas também podem decidir se entram, se permanecem ou se saem do mercado. A firma em concorrência perfeita maximiza lucro quando o preço é igual ao custo marginal. Agora vamos ver graficamente como se dá essa maximização de lucro. Bora lá. Então eu tenho aqui dois diagramas, um da firma típica e o outro do mercado. Então do lado direito eu tenho o diagrama do mercado e eu tenho a oferta e a demanda de mercado. E aqui a gente tem o preço de equilíbrio. Como em concorrência perfeita, a firma competitiva é tomadora de preço, o preço que a firma vai tomar vai ser esse preço, o preço de equilíbrio de mercado. Vamos colocar aqui a estrutura de custos da firma típica. Eu tenho aqui o custo médio, o custo marginal e a firma maximiza lucro quando o preço é igual a custo marginal. Então, o preço P1, essa firma típica, tem um lucro positivo. No longo prazo, há livre entrada e saída de firmas. Como não existem custos fixos no longo prazo, a firma irá operar se o lucro for maior ou igual a zero. Quando será que isso acontece? Então, a firma opera se lucro for maior ou igual a zero. O que é lucro? Lucro é a receita total menos o custo total e tem que ser maior ou igual a zero. O que é receita total? Receita total é o preço vezes a quantidade menos custo total maior ou igual a zero. Vou repetir aqui, preço vezes quantidade. Vou jogar o custo total para o outro lado, então vai ficar maior ou igual a custo total. E agora eu vou jogar o que para o outro lado, então vai ficar preço maior ou igual custo total dividido por Q. Então, preço maior ou igual custo total dividido por Q é igual ao custo médio. Então, eu posso dizer que a firma irá operar no longo prazo se o preço for maior ou igual ao custo médio. E por tabela, a firma não irá operar se o lucro for menor do que zero, ou seja, quando o preço for menor do que o custo médio. Agora, como há livre entrada de empresas no longo prazo, em que situação uma nova firma decide entrar no mercado? Uma nova firma decidirá entrar no mercado se ela considerar rentável, ou seja, se ela espera um lucro positivo. Ou seja, quando o preço for maior do que o custo médio. E quando uma firma decide sair do mercado? Ela decide sair do mercado quando ela não considera mais rentável esse mercado. Ou seja, quando ela espera um lucro negativo. E isso acontece quando o preço for menor do que o custo médio. Agora vocês podem estar se perguntando se a entrada e a saída de firmas afeta ou não o mercado. A resposta é que sim, afeta o mercado e a gente vai ver como afeta. Bora lá! Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Então vamos voltar com aqueles dois diagramas da firma típica e do mercado que a gente viu no início. E o que a gente encontrou? Que ao preço P1, a gente tem lucro positivo. O preço é maior do que o custo médio. Então, esse lucro positivo vai criar incentivo para novas empresas entrarem no mercado.
A entrada de novas firmas aumenta o número de firmas no mercado, o que desloca a curva de oferta para a direita. Então, vamos supor aqui que ela deslocou para a curva S2. Com o deslocamento da curva de oferta, a gente vai ter uma queda do preço de equilíbrio para P2, o que reduz o lucro da firma, mas o lucro continua positivo. E como é que eu sei que o lucro continua positivo? O lucro continua positivo porque o preço está acima do custo médio. Então, como o lucro está positivo, ainda existe incentivo para novas firmas entrarem no mercado. A curva de oferta continuará deslocando para a direita, então vamos supor um novo deslocamento aqui para a curva S3. O preço de equilíbrio cai para P3 e ao preço P3 a situação muda. As firmas passam a ter prejuízo, pois o preço está abaixo do custo médio e isso incentiva algumas firmas a saírem do mercado, o que vai levar a um deslocamento da curva de oferta para a esquerda, o que leva a um aumento do preço de equilíbrio. Agora vocês devem estar se perguntando quando esse processo de entrada e saída de empresas cessa. Isso acontece quando empresas fora do mercado não têm mais interesse, não acham mais rentável entrar no mercado e empresas que estão no mercado estão satisfeitas e não desejam sair do mercado. E isso vai acontecer quando o lucro for igual a zero. Com o lucro igual a zero, não há incentivo para a entrada e nem para a saída de novas empresas. Agora, quando que o lucro vai ser igual a zero? O lucro vai ser igual a zero quando o preço for igual ao mínimo do custo médio. Portanto, no equilíbrio competitivo de longo prazo, todas as firmas do mercado estão maximizando o lucro, não há incentivo para novas empresas entrarem ou para as empresas que estão no mercado saírem e o preço de equilíbrio é tal que a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Agora, será que faz sentido para uma empresa operar com lucro zero? Faz sim, e vamos agora ver por quê. Agora, por que faz sentido uma empresa operar com lucro zero? A gente precisa lembrar que aqui a gente está trabalhando com lucro econômico, que é diferente do lucro contábil. O lucro contábil é receita total menos os custos explícitos, incluindo a depreciação. Já o lucro econômico, ele pega a receita total menos os custos totais. Então, dentro desses custos totais, a gente tem os explícitos e os implícitos. Ou seja, o lucro econômico é a receita total menos os custos explícitos e os custos de oportunidade. Portanto, apesar do lucro econômico ser igual a zero no longo prazo, a firma terá um lucro contábil positivo. Agora vamos falar da oferta da firma no longo prazo. Como a firma opera no longo prazo, se o lucro for maior ou igual a zero, a oferta da firma no longo prazo vai ser o ramo do custo marginal acima do custo médio. Já falamos de oferta da firma no longo prazo e agora a gente vai falar da oferta de mercado no longo prazo. Como é que a gente determina a oferta de mercado no longo prazo? O formato da curva de oferta no longo prazo vai depender de como a expansão e a contração da produção afetam o mercado de insumos. Aqui a gente vai abordar três possibilidades. A primeira, o mercado apresenta custos constantes. A segunda possibilidade, o mercado apresenta custos crescentes. E a última, o mercado apresenta custos decrescentes. Bora ver o formato da curva de oferta para cada um desses casos? Bora lá!
Então, vamos começar aqui analisando o mercado com custos constantes. A gente tem aqui o diagrama 1 para a firma típica e o diagrama 2 para o mercado. O mercado está inicialmente em equilíbrio no ponto A, aonde o lucro econômico é 0, e esse vai ser o primeiro ponto da nossa curva de oferta de mercado do longo prazo. Agora a gente precisa obter outros pontos da curva de oferta no longo prazo. Então vamos começar fazendo isso supondo que a demanda de mercado por esse bem aumentou. Portanto, a curva de demanda desloca para a direita. O preço do bem aumentou de P1 para P2. E esse aumento de preço vai gerar um lucro positivo. O lucro positivo vai incentivar novas firmas a entrarem no mercado até o lucro zerar. E a entrada de novas firmas desloca a curva de oferta para a direita. Em B, a gente tem um novo ponto de equilíbrio de longo prazo. E ligando o ponto A e o ponto B, que são dois pontos de equilíbrio de longo prazo, a gente vai ter a curva de oferta de mercado de longo prazo. Portanto, quando o mercado apresenta custos constantes, isso significa que a curva de oferta de mercado de longo prazo vai ser horizontal. Agora vamos para o caso em que o mercado apresenta custos crescentes. Quando um mercado, um setor apresenta custos crescentes, os preços de alguns ou de todos os insumos de produção sobem à medida que o mercado se expande. Ou eu também posso dizer que os preços de alguns ou de todos os insumos de produção caem à medida que o mercado se contrai. O que está por trás dessa dinâmica é que um ou mais insumos de produção são considerados escassos. Então, a gente começa aqui com o mercado em equilíbrio no ponto A. Então, a gente já sabe que o ponto A vai fazer parte da curva de oferta de longo prazo. E, de novo, a gente vai começar aqui supondo que a demanda de mercado por esse produto aumentou. A demanda vai deslocar para a direita. O preço de equilíbrio de mercado aumentou para P2. E esse aumento de preço gerou um lucro positivo para uma firma típica, o que vai incentivar a entrada de novas firmas no mercado. A entrada de novas firmas no mercado leva a uma expansão da produção. E aqui vem um pulo do gato. Como estamos trabalhando com um mercado com custos crescentes, a expansão da produção causada pela entrada de novas firmas vai aumentar os custos de produção. Então, vou colocar aqui nesse diagrama do meio os novos custos, que vai representar um aumento dos custos de produção. Então, a entrada de novas firmas vai deslocar a curva de oferta para a direita. Até que ponto? Até o ponto em que o preço for igual ao mínimo do custo médio, porque nesse ponto o lucro vai ser igual a 0. Portanto, em B, a gente tem um novo equilíbrio de longo prazo. E se a gente ligar o ponto A ao ponto B, o que a gente vai ter? A gente vai ter a curva de oferta de mercado de longo prazo. E a gente pode notar que essa curva de oferta de longo prazo é positivamente inclinada. E agora, para finalizar, vamos para o caso em que o mercado apresenta custos decrescentes. Então, quando o mercado apresenta custos decrescentes, os preços de alguns ou de todos os insumos de produção reduzem à medida que o mercado se expande, ou aumentam à medida que o mercado se contrai. Então, vamos começar aqui a nossa análise no ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio de longo prazo inicial, o ponto A. E vamos supor, mais uma vez, que houve um aumento de demanda. Esse aumento da demanda desloca a curva de demanda para a direita. O preço sobe de P1 para P2, o que gera um lucro positivo.
E esse lucro positivo incentiva a entrada de novas firmas no mercado. E a entrada de novas firmas vai expandir a produção. Como esse mercado apresenta custos decrescentes, a expansão da produção vai reduzir os custos de produção. E a gente consegue ver essa redução dos custos de produção aqui. E essa entrada de novas firmas no mercado também vai deslocar a curva de oferta para a direita. E vai deslocando até que o preço vai ser igual ao mínimo do custo médio. Portanto, o novo ponto de equilíbrio de longo prazo vai ser em B, onde preço é igual ao mínimo do custo médio. Agora a gente tem dois pontos de equilíbrio de longo prazo e a gente pode traçar a curva de oferta de mercado de longo prazo. E o que a gente pode falar aqui da curva de oferta de mercado de longo prazo? Que ela é negativamente inclinada. E esse resultado aqui tem sido utilizado como justificativa para a aplicação de medidas protecionistas com o intuito de proteger novas indústrias. Não esqueçam de checar a minha página no Instagram. Lá posto os resumos e tabelas sintéticas para ajudar vocês nos estudos. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.